Fala pessoal, hoje vamos falar sobre jejum. O que é o jejum? Para que ele serve? Que benefício isso vai ter na nossa vida? O que é que vai mudar de diferente na nossa vida se nós começarmos a fazer jejum? O que isso vai implicar na nossa vida espiritual, na nossa vida física? Eu estou fazendo jejum já vai fazer vários meses. Não direto, né? Porque é impossível fazer. Tipo, intermitente, a cada 6 dias, um jejum de 24 horas. No caso, eu faço jejum todo sábado. 24 horas, eu começo nas 6 e termino nas 6 do outro dia. Agora eu tô de jejum e são 16h58. Eu iniciei o jejum no dia anterior. Todos os vídeos que tem aqui no canal, praticamente a maioria deles, eu tô fazendo em jejum, porque eu gravo no sábado. O que é que o jejum fez de diferença? Primeiramente na minha vida física. Vamos falar primeiro da vida física, porque na vida espiritual não tem tanto benefício que, na verdade, tem. O jejum, ele tem tantos benefícios que é incrível o como isso pode ajudar na nossa vida. Claro que tem umas contraindicações, às vezes a pessoa tem umas dificuldades médicas, que não pode ficar muito tempo sem comer e tal, mas para quem pode, é uma alternativa muito boa, tanto para a saúde quanto para tudo, Então vamos ler aqui só para dar uma noção de alguns benefícios que o jejum pode trazer para a nossa vida. Olha, primeiro benefício, sensibilidade à insulina. Quando você faz jejum, você diminui as suas chances de contrair diabetes tipo 2. E também ele promove perda de peso, que é óbvio, né? Você vai ficar sem comer, você vai perder peso. Para quem está querendo emagrecer, é uma ótima escolha, fazer jejum de 24 horas toda semana. Eu já sou ectomorfo, aí eu faço jejum e falta eu sumir. Mas tem uns benefícios aqui, tem vários. Se eu fosse listar aqui, só aqui já tem 10 benefícios. Vou listar aqui. Aumento da produção de hormônio de crescimento, para você que quer crescer, tá aí. Desintoxicação e reparação celular, ou seja, uma desintoxicação, você vai estar se limpando. Reduz inflamação, melhora a saúde cardiovascular, ou seja, até reduz risco de doença do cardiovascular, vai melhorar teu coração, vai melhorar a tua circulação, vai melhorar tudo, porque é tipo uma limpeza, o jejum é uma limpeza, você vai ser limpo. E essa limpeza ela não é só física, mas nós vamos falar disso mais lá pra frente. Porque principalmente na vida de um cristão, o jejum ele é muito importante, ele é uma ferramenta que você vai estar usando ao seu favor. Não é um pecado você não fazer jejum, porém é uma ferramenta que você vai estar deixando de usar. O jejum é uma ferramenta que nos auxilia muito na nossa vida espiritual, principalmente. E na física também. E também, você sabia que antes de você tomar qualquer decisão muito importante assim na sua vida, é muito interessante você fazer um jejum antes. Por quê? Porque o jejum ele aumenta a sua capacidade de raciocínio. Acontece um efeito químico no cérebro que ele quebra as células de gordura e essas células de gordura vão ser absorvidas pelo cérebro. Ou seja, não vai ser mais a insulina que vai alimentar, vai ser as reservas do teu corpo. E isso vai fazer com que a tua capacidade de raciocínio aumente. E a neuroplasticidade do teu cérebro também é afetada nisso. Ou seja, você melhora a sua capacidade até de aprendizado quando você consegue fazer jejum. Isso dá um efeito a mais no cérebro. Ou seja, é tipo uma energia que o cérebro ganha, porque libera uma célula chamada corpos cetônicos. Ou seja, eu chamava de acetona, mas não tem nada a ver. Libera corpos cetônicos, ou seja, isso causa vários benefícios no teu corpo. Porém, tem contraindicações para as pessoas idosas, tem contraindicação para grávidas e para pessoas que têm problemas assim na saúde. Porém, o principal benefício do jejum não é físico. O principal benefício do jejum ele não é na melhora do raciocínio, porque o jejum também melhora o raciocínio lógico, melhora a capacidade de aprendizado, porque tipo, tu vai estar se liberando de várias células que te causam prejuízo e vai estar fazendo uma limpeza. Essa limpeza vai estar fazendo com que o seu cérebro tenha uma melhor clareza dos seus pensamentos. Mas o principal objetivo do jejum, algo que me ajudou muito desde o começo da minha caminhada com Cristo, é que ele
faz com que você sinta uma sensibilidade maior à voz de Deus. É como se você conseguisse se conectar com maior facilidade com Deus. Eu não tinha uma capacidade de conseguir me concentrar na leitura da Bíblia. Eu não conseguia me concentrar. Porque o jejum ele melhora a concentração fisicamente, mas eu não conseguia entender. Eu percebi que quando eu comecei a jejuar, eu comecei a entender mais a palavra de Deus. Algumas coisas que me fugiam da memória, agora eu consigo perceber, mas o jejum ele tem que ser feito da forma certa. O jejum não tem que ser feito para dizer, olha, eu estou jejuando, ou seja, uma questão de orgulho. Jesus condenou isso, mas o jejum tem que ser feito de uma forma que você queira melhorar como pessoa. E o jejum não é para você tirar algo de Deus, é para que Deus tire algo de você. O jejum também pode ser usado como um pedido de resposta para Deus, assim como Daniel fez aquele jejum de 21 dias pedindo uma resposta para Deus. Nós também podemos fazer jejum pedindo alguma coisa, porém, o principal objetivo do jejum não é pedido, não é para a gente tirar algo de Deus, é para que Deus tire algo da gente, porque às vezes está faltando nós perder algo do nosso caráter ou da nossa natureza, da nossa carne, para que Ele possa dar algo para nós. Porque às vezes nós não temos a devida capacidade ou maturidade para ter as coisas que Deus tem para nós. E o verdadeiro jejum não é simplesmente se abster-se de alimento. O jejum que faz você se abster de alimento é para você melhorar seu caráter, para que você possa pôr em prática de fato o que a Bíblia pede para você pôr em prática. Vou ler aqui um versículo bíblico que mostra melhor isso. Olha aqui. O principal objetivo do jejum é nós nos libertar, ou seja, nós nos libertar da nossa carne. Ele não vai ser um pecado se você não fazer, porém é uma grande ajuda. Aqui em Isaías 58, do 6 ao 7, está escrito: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolha em casa os pobres desterrados? Quando vieres nu, cubras e não te escondas do teu irmão. Ou seja, além de tudo, o jejum ele serve para você moldar o seu caráter, para o seu caráter estar mais modelado. Porque pensa bem, quando você consegue estudar a palavra melhor, você consegue entender o que está escrito. E quando você entende e absorve aquilo modela o seu caráter. E quando isso é modelado no seu caráter, você consegue fazer isso aqui com mais facilidade. Não que seja uma regra, mas é uma ferramenta, é uma forma de melhorar, de se melhorar. Eu tinha vários problemas no começo, eu tinha várias coisas que eu precisava ajeitar na minha vida. No começo era bem difícil, eu não conseguia sozinho. Eu fazia de tudo para ignorar a voz de Deus, porque o Espírito Santo falava, ele falava, olha, isso está errado na tua vida. Mas eu não conseguia sair. Até o dia que eu comecei a fazer jejum. Aí eu comecei a fazer jejum pedindo força para Deus, pedindo para Ele modelar meu caráter, pedindo para Ele tirar o que Ele não queria de mim e colocar os frutos do Espírito em mim. Tinha vez que eu orava pedindo para Deus me dar mais amor no meu coração. Tinha vez que eu orava para Deus pedindo para que eu fosse mais generoso. Tinha vez que eu orava para Deus me dar os frutos do Espírito no geral, para que eu conseguisse me tornar uma pessoa melhor e para que eu conseguisse ser alguém melhor e não simplesmente me concentrar só em mim mesmo. Eu passei um grande período de dificuldade porque no começo da minha trajetória com Cristo, eu peguei uma síndrome chamada síndrome de overtraining. Essa síndrome, ela nada mais é do que quando a gente expõe o nosso corpo a um alto nível de exercício físico, que faz com que quebre todas as barreiras e limites do corpo. E isso faz com que o nosso corpo seja destruído, se assim posso dizer. Imagina que o nosso corpo tem um limite. E quando nós treinamos muito pesado, nós chega até aqui. Mas toda vez nós descansa e chega de novo até aqui. Porém, o que eu fiz foi treinar e quebrar esse limite. Mas eu não só quebrei esse limite. Eu quebrei muito e muito ele. E quando eu fiz isso, eu destruí com o meu corpo. E a síndrome do overtraining, que assim nada mais é do que a síndrome do excesso de treino, ela faz com que tu pegue depressão, faz com que você
tenha uma sensação de cansaço contínuo, faz com que você tenha palpitação no coração, ou seja, teu coração vai palpitar, principalmente quando tu se deitar. Quando tu tá andando, ele não palpita, mas quando você deita, ele dá uma pressão, é como se... Imagina que você acabou de correr e você tá muito cansado. Agora imagina que esse cansaço ele não dura 30 segundos, ele dura 6 meses. Você está imaginando? É tipo isso, overtraining. Porém, tem vários outros sintomas que eu não vou me aprofundar aqui. Porém, nesse momento que eu estava sentindo meu corpo fraco, eu estava acostumado a fazer exercício. Eu não estava conseguindo fazer um agachamento. Quando eu fazia um agachamento, meu coração disparava, faltava morrer. E foi nesse momento que eu já estava fraco, eu resolvi me enfraquecer mais fazendo jejum. E eu acredito que essa foi a única forma de Cristo ter me tirado do pecado. Porque se não fosse por isso, eu teria me destruído. E foi somente por intermédio dele que ele criou essa situação que eu fui encontrado. Porque eu me lembro que eu orava pedindo para Deus dar um jeito de me tirar do pecado. Dele criar uma situação, porque eu simplesmente por mim mesmo não dava conta, porque é muito difícil. É difícil demais a gente conseguir lutar contra os nossos próprios desejos, conseguir lutar contra a nossa própria carne. Era algo muito difícil. Eu já tinha tentado diversas vezes voltar para Cristo, mas o pecado sempre me destruía de novo, eu voltava para o pecado. Porém, quando Deus criou essa situação que eu fui destruído, literalmente destruído, e eu caí no fundo do poço, aí eu comecei a criar uma intimidade com Ele e comecei a buscar Ele. Buscar muito mesmo. Buscar com força. Porque literalmente quando o ser humano está no fim de tudo, ele só tende a olhar para cima. Quando o ser humano está no fundo do poço, ele só tem um único lugar para olhar, é para cima. Se ele cavar mais, ele só vai se enterrar mais. E foi nesse estado que eu cheguei. Eu só tinha de olhar para Cristo. Porque se eu fosse seguir os desejos da minha carne, eu ia me destruir mais. E eu percebi que ele foi criando situações que foi me tirando desse mal. Foi incrível como ele foi me guiando e me conduzindo. E o jejum foi uma forma de enfraquecer a minha carne para que o meu espírito se fortalecesse. Porque o espírito e a carne estão em conflito. Todo dia eles estão conflitando, batalhando, eles estão lutando. E é muito difícil você conseguir fazer com que o seu espírito vença se a sua carne está mais forte. Então eu vi o jejum como uma forma de fortalecer o meu espírito para que ele sempre sobrepujasse a vontade da minha carne. Foi um processo muito dolorido e muito difícil. Não é fácil fazer jejum no começo, é bem difícil. Até ainda agora há pouco, fazia um tempo que eu não sentia fome depois de começar o jejum. Mas agora eu estava sentindo fome. Mas agora que eu estou falando, passou. É tipo assim, quando você se acostuma, o seu corpo ele meio que já aceita aquilo. Além de todos esses benefícios aí que eu listei, você se sente mais leve. Você, até nos desejos da sua carne, você percebe que meio que tá de boa se alguém brigar com você. Tá de boa se acontecer alguma coisa. Porque você não tá com força para aquilo. Você só tá com força para deitar e ler a palavra, e fazer, e orar, e buscar a Deus. Durante um jejum, nós temos que ter consciência que é jejum e oração. A oração é muito importante no jejum, porque o jejum faz com que a nossa oração seja potencializada, porque nós vamos estar mais sensíveis à voz de Deus. E quando nós estamos mais sensíveis à voz de Deus, nós conseguimos conversar com Ele de uma melhor maneira. É uma forma incrível de se conectar com Deus. Imagina assim, você está querendo criar um relacionamento com alguém e você não passa tempo com essa pessoa. Ou quando você está com essa pessoa, você não está dando a devida atenção para essa pessoa. Você está falando no celular enquanto a pessoa está falando com você, enquanto você está conversando com ela. O jejum eu vejo como uma forma de deixar o celular de lado, que é as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu gosto, as coisas que eu gosto de fazer, os estudos que eu gosto de praticar, os treinos que eu gosto de fazer, o meu trabalho e tudo daqui de cima dessa terra. É como se eu deixasse o celular de lado e me focasse na conversa com Ele, entendeu? Eu vejo o jejum como um foco na conversa com Deus. É como se você pegasse a Bíblia e Ele estivesse falando com você. É como você conseguisse de fato falar com Ele e entender o que Ele está falando para você. O jejum é uma ótima maneira de nos conectarmos com Deus.
Eu confesso para vocês que teve momentos assim na minha caminhada com Cristo que eu não conseguiria enfrentar aquilo sem voltar para o pecado se eu não recorresse a algo mais forte. Eu buscava a Deus com muita força. Porém, não era a mesma coisa de quando eu deixava de comer alimentos, deixava de alimentar a minha carne para buscar a Ele. Não era a mesma coisa. Quando eu comecei de fato a buscar a Deus e alimentar meu espírito, buscar alimento espiritual, comecei a fortalecer meu espírito. Quando o meu espírito está forte, ele consegue vencer a minha carne. Por mais que os pensamentos venham, por mais que as coisas ruins venham, na hora da decisão mesmo, o espírito vence a carne. E a carne cai. E o espírito vence. Por isso que nós devemos fortalecer o nosso espírito para que ele fique forte. É como uma academia. Quando nós treinamos em uma academia, nós temos que fazer aquilo constantemente. É claro que o jejum tu não vai fazer 4 vezes por semana. Porém, você pode escolher um determinado período para que aquilo de fato aconteça. Para que você consiga criar aquela intimidade maior com Deus. Não que seja uma regra, mas é algo que pode te ajudar muito. Às vezes para o pecado também. O pecado da imoralidade sexual. Às vezes a pessoa pode ter um vício de pornografia, ou uma promiscuidade, ou um relacionamento que não vai de acordo com Deus. E a pessoa pode estar buscando sair daquilo, buscando sair dessa prisão que é o pecado. O jejum é uma ótima forma de mostrar para o teu cérebro que tu é capaz de se abster das vontades da tua carne para que tu dê vazão a Deus. Porque, não sei se você já percebeu, toda vez que nós damos mais prioridade para os nossos prazeres, nós acabamos nos destruindo mais. Nós tendemos à destruição, porque os prazeres humanos eles tendem à destruição. É claro que não é uma regra de caso, todo prazer é ruim. Não, tem prazeres que são muito bons. Tem coisa que é muito boa. Por exemplo, a relação sexual é abençoada dentro do casamento. Mas fora do casamento é uma maldição. É uma comida gostosa, se não for ter prejuízo em nossa saúde, é muito bom. Se, por exemplo, um momento em família, ir numa montanha-russa, num parque em família, é muito bom. Porém, o prazer em excesso, todo prazer em excesso é ruim. Tudo é ruim, o prazer em excesso. Por exemplo, o vício em drogas gera um pico de dopamina e faz com que a pessoa fique dependente daquilo e destrua toda a vida dela. Então nós devemos buscar mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de nos abster das vontades da nossa carne para priorizar as vontades de Deus. Nós nunca, em hipótese nenhuma, podemos deixar com que os prazeres da nossa carne estejam acima da vontade de Deus. Deus tem que estar acima da nossa vontade. Quando nós conseguimos vencer a nossa vontade e colocar a vontade de Deus acima, nós estamos vivendo de fato a vida que Deus quer para nós. É difícil, é bem difícil. Na verdade, nada que for para nossa evolução é fácil. Tudo que for para fazer nós evoluir é difícil. Por exemplo, a disciplina. A disciplina é algo muito difícil, porque nós vamos pegar a Bíblia, vamos ler, e nós vamos ver que tem coisas em nossas vidas que não está congruente com o que está escrito na palavra. E para fazer aquela mudança vai doer. A disciplina geralmente dói. Quando um pai corrige um filho, quando o pai disciplina um filho, aquela disciplina pode doer no filho, mas é para o bem dele. Nós temos que entender que as coisas que Deus impõe para nós, que Deus coloca para nós fazer, mas com o nosso livre-arbítrio, é claro que nós nunca somos obrigados a fazer nada, ele sempre dá a nossa opção de escolher o que nós vamos querer fazer, se é a vida ou se é a morte. Tudo depende de uma escolha, se nós queremos ou não ser disciplinados. E essa disciplina ela pode ser treinada. Quando nós mostramos essa força para o cérebro, quando nós mostramos que nós somos realmente capazes de fazer aquilo que vai contra a nossa carne. Não sei se você está compreendendo. Toda vez que nós vamos contra a vontade da nossa carne, nós estamos mostrando para nós mesmos que nós somos capazes de vencer a nossa natureza humana. A nossa natureza humana pecaminosa e pecadora. Dopamina não é errado, buscar um momento de felicidade com certeza não é errado, é muito certo.
você ter um momento de qualidade com a sua família, você se divertir com as pessoas que estão à sua volta, você buscar esses momentos de alegria, de felicidade é muito, muito, muito importante. É tão, tão importante. Porém, nós devemos sempre buscar uma intimidade maior com Deus também. Tudo é um equilíbrio. Quando nós desbalanceamos alguma área da nossa vida, nós acabamos destruindo a nossa intimidade com Deus. Nós podemos destruir nossa intimidade com Deus quando nós buscamos mais prazer do que uma comunhão com Ele, quando nós buscamos mais um trabalho de escola, um jogo de videogame, um vídeo de moralidade sexual. Quando nós colocamos coisas de pecado acima de Deus, nós estamos nos afastando dele. Nós devemos nos aproximar dele, não nos afastar. Devemos colocar as coisas com equilíbrio, tirar o que não é para ficar na nossa vida e deixar aquilo que é para ficar na quantidade certa. Tem um provérbio que fala assim: achartes mel, coma apenas aquilo que te basta, para que você não venha vomitá-lo. Porque o prazer em excesso, ele faz com que você o vomite. Toda vez que você vai buscando mais prazer, você se torna mais insensível àquele prazer. E sempre você vai estar buscando uma quantidade maior. E quando você cresce a sua quantidade de prazer, a sua intolerância, a sua insensibilidade cresce também. E quando você vai tendo aquela mesma quantidade de prazer, não tem o mesmo efeito de antes. Então é sempre um vício vicioso. Então, sempre na quantidade certa, faz muito bem para a nossa saúde, faz muito bem para nós, faz muito bem. Mas, quando exagerado, causa ruína na nossa vida. Então, o jejum é uma forma de mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de nos abster do pecado e de ir contra a nossa natureza humana e pecaminosa, buscando benefício. Chegou um momento em minha vida que eu disse, já chega de eu fazer as coisas simplesmente porque eu gosto de fazer. Porque gostar é uma coisa, se é certo ou não é outra. Às vezes, algo que eu gosto não é certo. Então, eu buscava parar de fazer aquele algo para priorizar a vontade de Deus na minha vida. Porque não é fácil mesmo. Mas é totalmente possível quando nós colocamos ele à frente. Então eu vejo o jejum como uma forma de fortalecimento espiritual e uma forma de mostrar para nós mesmos que nós somos capazes de vencer o pecado, capazes de vencer aquilo que nos aprisiona. Porque o pecado é uma prisão, a palavra de Deus é liberdade para nossas vidas. Antes nós éramos livres, antes de comer aquele fruto, mas depois de comer o fruto, nós nos tornamos prisioneiros da nossa própria vontade. O pior dos tiranos é o nosso próprio eu. Quando nós nos entregamos à nossa própria vontade, nós estamos sendo destruídos por nós mesmos. E essa destruição só tende à morte. Nós podemos ver que tudo o que é da natureza humana tende para a destruição. E tudo que vem da vontade de Deus tende para a vida. Então, nós escolhemos o caminho que queremos seguir, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher, porém, nós sempre vamos ter as consequências de nossas escolhas. Então, que nós possamos fazer as boas escolhas, que nós possamos buscar uma intimidade maior com Deus, e essa intimidade maior com Deus se reflita em nosso caráter, e esse reflexo no nosso caráter venha fazer com que as pessoas conheçam a Cristo através do nosso testemunho. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau.